comemoração eu falo muito particular, porque normalmente esta celebração é feita durante a semana, às vezes. Poucas vezes a celebração é feita no domingo. E não por nada e não por acaso, a igreja hoje, de maneira particular, nos convida a refletir no dia em que precisamente celebramos, como domingo, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. A igreja nos convida a refletir precisamente sobre esta realidade, a realidade da morte. Uma realidade que talvez para muitos pode causar sentimentos de medo, sentimentos de incerteza, sentimentos talvez de certo temor, mas nós como cristãos, irmãos, devemos aprender a ver esta realidade com os olhos da esperança. Esperança que nos ajuda a refletir e ao mesmo tempo esperar, com uma confiança de que aquela promessa feita por Cristo de ganhar precisamente o prêmio, a vida eterna, é verdadeiramente uma realidade e não é um invento que muitos poderiam dizer ou falar que a igreja precisamente colocou para semear medo nos cristãos, para dominar e para assustar a todo mundo. Não. Deve ser uma realidade que devamos ver precisamente com os olhos da esperança. A propósito do ano jubilar que estamos celebrando na igreja, precisamente sobre a esperança, somos peregrinos da esperança, dirá o Papa, falou o Papa Francisco quando convocou este ano santo. Por isso, esta esperança que consiste precisamente em esperar, mas esperar trabalhando, esperar fazendo o que cabe a nós fazer, esperar caminhando e não somente nos sentar, cruzar os braços e esperar a que tudo aconteça ou tudo se resolva. Por isso, irmãos, celebrar neste dia, insisto, particularmente esta comemoração de aqueles que já não estão entre nós, que já não estão nesta realidade temporária do tempo, do espaço, aqui no mundo, e que agora se encontram em outra realidade, compartilhando já a realidade espiritual com Deus, deve ser um motivo de uma reflexão muito profunda da nossa parte, uma reflexão verdadeiramente profunda sobre o que significa para nós esta realidade da morte e, sobretudo, como nos preparamos, porque verdadeiramente algo que temos garantido na vida é que algum dia vai chegar esse momento. E por isso devemos nos preparar, devemos caminhar, insisto, com esperança, devemos continuar avançando. Não vale para não dizer eu não quero chegar nesse momento e melhor fico parado aqui, porque de alguma outra maneira o momento vai chegar. Mas, irmãos, para compreender então esta realidade, e insisto, que não seja uma realidade de medo, que não seja uma realidade onde nós pensemos, não é que isto está errado, não está certo, e pensemos outras coisas que não tem a ver nada com a nossa fé cristã, vayamos precisamente à liturgia da palavra, porque é precisamente a palavra quem nos ilumina, quem nos ajuda a compreender todas estas realidades que ultrapassam muito, às vezes, nossa capacidade humana. Tal é o caso precisamente da realidade da morte. Hoje temos escutado, precisamente na primeira leitura do livro da Sabedoria, um texto muito significativo a respeito disto, porque o livro da Sabedoria fala daqueles que de alguma maneira foram libertos ou foram separados para evitar ser corrompidos. Diz aqui o texto: o justo
Porém, ainda que morra prematuramente, encontra descanso. A velhice venerável não é a que dura muito, e nem se mede pelo número dos anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos e uma vida sem mancha à idade avançada. E acrescenta depois o autor: agradando a Deus, o justo é amado por Deus. Vivendo entre pecadores, Deus o trasladou. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse a sua alma. Esta ideia que a leitura de hoje nos apresenta, nos ajuda a lembrar que verdadeiramente, como escutamos tanto no Evangelho como na segunda leitura, Deus quer a salvação para todos nós. E lembrar que a nossa meta não está neste mundo, lembrar que a nossa realidade plena e verdadeira que esperamos viver algum dia não se encontra neste mundo, tem a ver precisamente com aquelas circunstâncias onde Deus preserva a nossa vida, preserva nosso coração, a nossa mente e até podemos dizer a nossa humanidade de todo pecado, de tudo aquilo que possa fazer que nós percamos a vida, ou que percamos precisamente aquela realidade que esperamos receber. Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade e, sobretudo, providência, nos lembra que, com a sua graça, nos preserva de muitas coisas que às vezes causam a morte eterna. É certo que nossa humanidade, ferida pelo pecado, pela concupiscência, a inclinação às coisas mundanas, a inclinação nas coisas erradas, às vezes, ou do mundo, porque não tudo está errado, é certo que esta humanidade às vezes nos leva a preferir ou ter outros interesses longe ou diferentes, distantes daqueles interesses que Deus coloca no nosso coração. Mas é certo também que Deus nos ajuda com a sua graça para nos cuidar e nos preservar de muitas destas coisas que podem causar, insisto, a morte eterna. Com isto não quero dizer então que se nos, vamos dizer assim, se nos condenamos ou se não alcançamos a vida eterna, não quer dizer que então foi culpa de Deus, porque Deus não nos preservou dessas coisas, ou porque Deus então não nos ajudou. Ao contrário, Deus nos deu oportunidades para nos enxergar, para nós poder precisamente pensar, refletir, mas lembremos que nos deu uma liberdade, um dom muito importante para escolher. Mas ainda que Deus nos dê essa liberdade, Ele acrescenta na nossa vida a sua graça para nos preservar destas coisas que podem nos afastar eternamente de Deus. Por isso, quando a leitura fala que Deus com o justo, e sobretudo com aquele que diz a leitura, morre prematuramente, para muitos isto poderá ser desgraça, porque como as que morrem muito novas, muito jovens, vão dizer, mas ainda tinha uma vida na frente, tinha muitas coisas para fazer. Mas lembremos que a salvação está de por meio, que a salvação da nossa vida é precisamente a meta, é a finalidade da nossa vida. Por isso devemos compreender que se Deus nos permite passar ou viver certas circunstâncias na nossa vida, devemos nós ter esta capacidade de visualizar estas coisas como oportunidades para nossa salvação, aproveitar essas circunstâncias que aos nossos próprios olhos às vezes podem ser muito ruins, mas que diante dos olhos de Deus são oportunidades para acrescentar a salvação em nós, para propiciar a salvação em nós. Então, meus irmãos, aqui temos muito interessante, muito importante, aprender a ver a nossa realidade como os olhos divinos, como os olhos de Deus. Porque se somente nos focamos a ver as coisas como os olhos humanos, certamente poderemos até
visualizar que as coisas de Deus são totalmente contrárias à nossa própria humanidade ou até à nossa própria dignidade. Mas compreendendo tudo através da luz, da graça, da palavra, devemos compreender que muito daquilo que Deus nos permite viver é oportunidade. É possível virar oportunidade para acrescentar em nossa salvação. Por isso devemos estar sempre atentos, devemos sempre estar com o olho aberto, porque, e sobretudo mais que o olho, o coração aberto, porque para poder então reconhecer que as coisas, muitas das coisas que Deus nos permite viver, não sempre são causadas por Deus, às vezes são causadas pela nossa própria decisão. Mas ainda que o ser humano propicie certas circunstâncias no mundo, lembremos que Deus sabe influenciar, sabe reagir nessa situação para que isso possa ser uma oportunidade que convenha à nossa salvação. Por isso, irmãos, pensar nestas coisas, pensar nesta realidade divina é algo que não devemos esquecer, que em nenhum momento podemos deixar do lado, porque é precisamente aquilo que hoje encontramos na leitura do Evangelho. Escutamos ao evangelista São João, que precisamente nos fala de que aquele plano de Jesus Cristo é não perder a nenhum daqueles que o Pai entregou a Jesus Cristo. Diz aqui a leitura: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, eu não o lançarei fora. Porque eu decido ser não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite no último dia. A vontade daquele que me enviou é fazer que todos cheguem à salvação, que nenhum se perca, que nenhum possa ficar fora da salvação. O que devemos fazer? Como devemos então reagir diante destas palavras? A mesma leitura nos dá a chave, uma expressão que precisamente se encontra aqui nos primeiros versículos. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o lançarei fora. Eu penso, meus irmãos, que a chave para compreender o que devemos fazer como cristãos aqui no mundo é precisamente nos aproximar de Jesus Cristo. Porque aquele que vai, aquele que se apresenta, aquele que caminha junto com Cristo, é aquele que encontra a salvação. Porque o próprio Jesus está falando: nenhum daqueles que o Pai me deu, eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, então ficará comigo e eu não o lançarei fora. É dizer, vai obter a salvação, poderá conquistar a salvação. Porque em Jesus Cristo está a salvação. Porque em Jesus Cristo está precisamente esta salvação. Por isso, meus irmãos, eu penso que o segredo para nós começar a viver a nossa realidade divina desde aqui, na nossa vida terrenal, é precisamente aproximarmos de Jesus Cristo. É que possamos descobrir a grande necessidade de caminhar com Jesus Cristo. De outra maneira, poderemos procurar em algum lugar, de alguma outra maneira, de algum outro jeito, ou em muitos outros lugares, e não poderemos encontrar a plenitude da nossa vida, porque somente em Cristo encontramos a salvação, porque somente em Cristo encontramos a nossa salvação. Então, irmãos, devemos ter claro que somos convidados a ter presente uma coisa: nossa vida não foi criada para estar aqui no mundo eternamente. Todos nós temos a oportunidade de viver aqui no mundo, mas nós fomos criados para estar aqui no mundo para sempre. Nossa meta, nossa paz definitiva está lá com Deus, está na presença
de Deus. Mas para isso sim, devemos peregrinar neste mundo, porque Deus nos chamou a viver, nos chamou a existir, e a existência começa aqui no mundo, para depois viver eternamente com Ele. E durante a nossa travessia aqui no mundo, durante a nossa viagem, durante a nossa peregrinação neste mundo, devemos lembrar que o segredo para chegar a esta realidade, a este porto seguro, é precisamente Jesus Cristo. Nele encontramos a salvação. Por isso, irmãos, lembrar hoje esta realidade nos leva a pensar em todos aqueles que já não estão conosco, que Deus chamou já na sua presença. Por quê? Porque Deus chama a sua presença precisamente porque nos chama a estar com Ele. E primeiro nos chama aqui no mundo a caminhar, a peregrinar com Ele, para depois viver plenamente com Ele. E se talvez muitos dos que já não estão aqui se adiantaram, tendo ainda muitos anos talvez por viver, devemos compreender que era necessário para eles poder se salvar. Se agora nós continuamos vivendo, porque às vezes ficamos assim, né, pensando, muitos morrem, muitos partem desta vida, mais novos que nós, e nós ficamos ainda aqui. Por quê? Praticamente porque ainda precisamos continuar caminhando para estar prontos ao momento em que Deus nos chamar. Ao momento em que Deus saber que estamos prontos para conquistar esta salvação. Por isso devemos continuar, não podemos parar. Devemos continuar avançando, caminhando na vida, nos esforçando, lutando dia a dia na nossa vida. Devemos continuar, talvez, experimentando a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, a nossa humanidade, mas nos levantamos. Por quê? Porque a caminhada continua. Talvez nos desanimamos, talvez nos cansamos. Tá bom, descansamos um pouco em Deus e continuamos caminhando com a firme esperança de que chegaremos à presença de Deus, com a firme esperança de que no final da nossa vida haveremos de receber a graça da vida eterna. Para isso, insisto, precisamos aqui na vida nos aproximar de Cristo. Não esperemos chegar ao último instante da nossa vida para querer nos aproximar de Cristo. Não esperemos chegar até o último suspiro da nossa vida para dizer, agora sim eu quero me aproximar de Cristo. Desde agora, aprendamos a viver como Cristo. Aprendamos e nos convençamos de que Cristo é necessário para a nossa vida e que somente nele encontramos a salvação. Se assim fazemos, se assim podemos agir durante toda a nossa vida, teremos a certeza de que no final seremos coroados, seremos recebidos pelo próprio Deus no prêmio da vida eterna. Vamos suplicar, pois, a Deus que nos conceda a graça de perseverar. E hoje, particularmente, então, nesta missa, temos presentes a todos os nossos irmãos e irmãs que já não estão conosco. E, particularmente, eu peço para vocês lembrarem a todos aqueles que talvez nem conhecemos ou nem conhecemos, mas que às vezes não tem quem reze por eles. Comumente nós rezamos pelos nossos familiares, pelas pessoas que conhecemos, que já não estão, mas tem pessoas que, querendo precisamente receber a vida eterna, chegar a esse momento particular e definitivo com Deus, ainda precisam da nossa oração. Somos nós, irmãos, os que podemos rezar por eles. E se agora nós rezamos por todos eles, depois, quando nos chegar o momento a nós, também haverá alguém que possa rezar por nós. E assim, desta maneira, a humanidade vai se ajudando, a igreja vai se ajudando para todos algum dia podermos encontrar na pátria definitiva. Que Deus nos conceda a sua graça para perseverar conforme a isto que a palavra de Deus hoje nos iluminou. Amém?